Queridos, vamos pegar os nossos livros e também a nossa Bíblia e vamos seguindo no nosso estudo, né? Estamos falando agora sobre a marca da besta e o selo de Deus. Então, página de número 114. Vamos começar exatamente aí no segundo parágrafo. Nós vamos lendo. Na medida que nós lemos, nós vamos explicando, né? Vamos discorrendo o tema. Encontraram? Página 114. Logo quando diz aí, por não discernirem a verdadeira identidade do anticristo. Por não discernirem a verdadeira identidade do anticristo, é que muitos são privados de compreender o significado do seu selo e o tempo do selamento. A teologia dogmática fez acreditar que o anticristo será um homem a surgir no cenário final da história, que se insurgirá contra Deus e se porá a perseguir os cristãos. Porém, observe no testemunho das Escrituras a esse respeito. E aí vem o texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim, olha, o apóstolo Paulo falando sobre o homem da iniquidade, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o qual, ou melhor, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, observe na explicação desse texto. Ou seja, no primeiro século, porque Paulo escreve esse texto no primeiro século, Paulo diz que o homem da iniquidade já se opunha e se levantava contra Deus. Então, olha para o texto bíblico novamente. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto é a vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, Paulo diz que virá a apostasia é algo futuro, sim ou não? Isto não acontecerá até que venha a apostasia. Ele aponta para um tempo futuro. E seja, naquela ocasião, revelado o homem da iniquidade. Então ele sinaliza que a apostasia seria algo futuro e que a revelação ou a manifestação do homem da iniquidade também será no tempo futuro. Só que ele segue, e quando ele segue, ele muda o tempo verbal e diz, o qual se opõe. Ou seja, aquele que há de se manifestar, ele se opõe. É no tempo presente. Se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele está dizendo que o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele já no atual momento, quando Paulo escreveu, né, há 2000 anos, ele se opunha a Deus, ele se levantava contra Deus. Porém, a sua manifestação será no tempo futuro. Ou seja, o espírito do anticristo já estava agindo naquele tempo. Já estava trabalhando, só que de maneira oculta. E até hoje ele continua trabalhando de maneira oculta. Logo, ele vai se manifestar no tempo da apostasia. Eu vou ler esse texto novamente, agora com a Bíblia aberta. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aí vamos ler a partir do versículo 3, tá? Quando diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual o filho da perdição se opõe. Porque se fosse apenas uma questão futura, ele diria, o qual se oporá. Está entendendo a questão do tempo verbal? Quando você usa o tempo verbal futuro, aponta para frente. Mas o tempo verbal presente fala do agora. A leitura bíblica é uma questão muito séria. A leitura de um modo geral, né? Mas sobretudo a Bíblia, se tratar de um livro que traz em si a revelação das coisas referentes a Deus, a sua obra, etc. É preciso atentar para esses detalhes, né? Só para vocês entenderem como que é possível mudar o sentido de um texto só por você desconhecer ou ignorar o tempo verbal, o tempo de um verbo. Tem um texto na Bíblia que está em João capítulo 5, versículo 39, que diz assim, olha, Jesus fala aos judeus, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, é um texto que parece claro, parece simples. O problema é que a maioria dos leitores da Bíblia, e não poucos pregadores, e muitos exegetas e eruditos da Escritura, eles tomam esse texto de João 5,39 para ensinar que nesse texto Jesus estaria ensinando, ou melhor, estaria ordenando que se devesse examinar as Escrituras. Por que nós devemos examinar a Escritura? Porque nelas tem a vida eterna. Então, se você deixa de examinar a Escritura, você deixa de acessar a vida eterna. Então eles pregam isso, ensinam isso. Em manuais de teologia você encontra esse tipo de explicação. E aí nós nos deparamos com um problema, porque se você atentar para o modo verbal, quando Jesus fala, examinais as Escrituras, ele não está dizendo examinem, e nem examinai, e nem examinai. Por quê? Existem 3 modos, desculpe eu colocar assim, mas tudo faz parte do aprendizado para nós entendermos melhor. Há 3 modos verbais do verbo. Tem um modo imperativo, quando você quer dar uma ordem a alguém. Existe o modo subjuntivo, que é quando você quer manifestar um desejo, um anseio, né? Quando você fala que Deus te abençoe, você está colocando ali, usando o verbo no sentido de um desejo. É só um desejo, se vai acontecer ou não, ninguém sabe. E o modo, indicativo, que fala de coisas certas, de certezas. É quando você fala assim, eu vou jantar. Isso vai acontecer. Você analisa só a estrutura, né? Então, vai chover, pronto. É um fato. Então, quando você fala vai chover, você não está nem ordenando que chova e nem está desejando que chova. Está dizendo o que vai acontecer. Perfeito ou não? Então, quando Jesus fala examinais as Escrituras, as pessoas, por desconhecer esses modos verbais, eles pensam que examinais seria uma ordem. Examinais as Escrituras, vocês têm que examinar. E o pior, alguém pode dizer, Alexandre, para de bobagem, isso aí é uma picuinha do tamanho não sei de quê. O problema é que o texto diz exatamente o contrário. Jesus está, na verdade, cuidado para não me interpretar mal. Daqui a pouco eu corrijo a má compreensão de alguém. Jesus está dizendo exatamente o oposto. Está dizendo assim, olha, vocês examinam as Escrituras, é um fato. Ele diz, examinais não é ordem, é uma declaração. É o mesmo que dizer, vocês examinam as Escrituras. É um fato, vocês examinam. Agora, por que vocês examinam? É a grande questão. Porque vocês julgam que nelas, nas Escrituras, tem vida eterna. Ele está dizendo, aí não tem vida eterna. E vocês estão examinando e continuam a examinar pensando que tem vida eterna na Bíblia.
No caso lá, a Bíblia hebraica. Causa uma estranheza no primeiro momento, mas como não tem vida eterna aqui? Não, não tem. Jesus está reprovando. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras, elas são um testemunho de Jesus. Jesus é a vida eterna. Aí ele fala, e contudo, embora vocês estejam em busca da vida eterna, e estando vocês procurando no lugar errado, e aquilo que vocês estão lendo fala e testifica de mim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, os judeus iam à Escritura, porque julgavam que lá estava a vida eterna, só que a Bíblia dizia do Cristo que viria, que é a vida eterna, e eles não queriam ir a Cristo, queriam ir à Bíblia, mas não queriam ir a Cristo. Isso aí é um erro que não somente os judeus cometeram, mas que a igreja de Jesus também até hoje comete. Qual o sentido? Alguém vai examinar a Escritura com o objetivo de fazer um apanhado, de pegar um tanto de textos para fazer um manual de comportamento. Então ela pega lá, não matarás. Então se eu não matar, eu começo a cumprir, a obedecer algo. Aí vai colocando lá todos os mandamentos que ele julga, né, conceder vida eterna. Aí a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, não é assim que você obterá a vida eterna. Vida eterna se obtém indo a Jesus, porque Jesus é a vida eterna. Ele não declarou dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele é a vida. Aí alguém pergunta, e para que serve a Bíblia? Ora, ela dá testemunho dele, ela fala acerca dele. Logo, quando eu leio, eu sei quem ele é. Eu conheço a sua vontade, eu conheço os seus caminhos, eu conheço os seus propósitos. E agora eu vou a ele, eu vou buscá-lo no meu espírito, em oração, em comunhão, para que esse Cristo vivo e que habita em mim possa de fato ser em mim a vida eterna. Aí está certo. Então a questão do tempo verbal é muito importante, não é? Modo verbal, o tempo verbal. Então, voltando aqui ao texto bíblico de 2 Tessalonicenses 2, Paulo vai dizer no versículo 4, o qual se opõe. Então, naquele tempo em que Paulo escrevia, em que ele falava, o anticristo já se opunha, era um tempo presente, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer para vocês essas coisas? E agora sabeis o que o detém. Pronto. Então o que ele está dizendo? Ele vai se manifestar na apostasia. Só que ele se levanta contra Deus agora, ele se opõe contra Deus agora, e vocês sabem que ele só não se manifesta agora, porque vocês sabem que ele está sendo detido. Ele está como que impedido de se manifestar. Qual é o propósito dessa explicação? É que vocês entendam que já no tempo de Paulo, há 2000 anos, o anticristo era um fato. Não era algo que viria, né, a nascer, a aparecer e a surgir. Sim, ele viria e virá a se manifestar. Porém, no tempo de Paulo, ele já se levantava contra Deus, já se opunha contra Deus, e como diz no versículo 5, e agora vocês sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em ocasião própria. Então a ocasião própria e o futuro fala da manifestação, não do nascimento. Estão entendendo? Fica claro para vocês? Então como é que eu penso o homem da iniquidade, o filho da perdição? Como é que eu penso o anticristo? Como algo que já era no tempo apostólico, embora não manifestado, embora não declarado, não visto, não percebido de modo claro, contundente. Mas o fato é que naquele tempo, lá ele já estava. Perfeito? Vamos continuar a leitura do nosso livro. E diz assim, portanto,
Página 114, depois do texto bíblico, quando diz: ou seja, no primeiro século, o homem da iniquidade, que é anticristo, já se opunha e se levantava contra Deus. Aguardava-se somente que ele, no tempo determinado, se manifestasse como tal. Esse ensinamento, esse mesmo ensinamento que Paulo traz aqui para nós, se encontra nos escritos de João, o qual afirma, agora é João afirmando, abre aspas para o texto: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Queridos, em nome de Jesus, vamos entender isso aqui. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ou seja, qualquer espírito que procede de Deus, ele confessa Jesus. Essa é uma marca, é um modo de você identificar. Confessa Jesus. Agora, a grande questão é o que é confessar Jesus, né? Essa é a grande questão. Porque os cristãos, sobretudo o evangélico, não, o cristianismo, vamos colocar nesses termos, o cristianismo de modo geral, 100%, eles se apropriaram de Jesus de um tal modo que eles fizeram de Jesus um objeto particular de adoração própria de uma religião. Irmãos, definitivamente, coloquem no coração e no entendimento: Jesus não é propriedade de nenhuma religião. Absolutamente. Até porque ele próprio, quando chegou em Israel, e aí então ele começou a pregar o evangelho, e muitos de Israel começaram a se converter a Cristo. Num dado momento, quando ele cura o cego de nascença, tem todo aquele problema. O cego que fora curado agora fora expulso do templo de Jerusalém. E Jesus então, diante desse cenário, um homem que era judeu, que era cego, que fora curado e agora fora expulso do templo, se encontra com Jesus expulso do templo, e Jesus agora vai fazer uma parábola para explicar o que aconteceu com aquele homem. Porque imagine, se Jerusalém é a cidade de Deus, se o templo de Jerusalém é o templo de Deus, se o judaísmo é a religião de Deus, conforme se entendia, logo, o que se espera da religião de Deus? O que se espera da casa de Deus, do templo de Deus, da cidade de Deus, daquilo que vem de Deus? Havia um homem naquela cidade que era cego de nascença. Então todos conheciam aquele homem cego. Ficava ali sofrendo, pedindo uma esmola, uma coisa. Todo mundo conhecia a condição de miséria daquele homem. Um dia, de repente, ele aparece curado, no templo, curado. Ora, ninguém jamais tinha ouvido falar de um cego de nascença enxergar. E agora, então, o que os sacerdotes deveriam fazer? Os pastores deveriam fazer? Quem foi que te curou? Foi Jesus. Então que maravilha, vamos convidá-lo para cá, porque ele é de Deus, é um homem de Deus, ele está dando vista aos cegos, inclusive cumprindo um sinal de que ele era o Messias, porque lá em Isaías 35 diz que na vinda do Messias ele iria abrir os olhos dos cegos. Mas não, isso criou revolta nos líderes do judaísmo na época. E aí eles começaram a investigar e a perguntar e questionar ao cego. E o cego falou: olha, eu não sei o que vocês estão falando, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E o homem que me curou, que me mandou lavar os olhos lá em Siloé, ele me deu vista. Pronto, isso basta. E aí então eles ficaram se investigando tanto, Aí o cego falou assim: vem cá, vocês estão querendo ser discípulos dele também? Vocês também querem ser discípulos de Jesus? Aí eles disseram: discípulo de Jesus é você, nós somos discípulos de Moisés. Daí eles ficaram tão irritados que expulsaram o cego do templo. Expulsaram o cego do templo. Agora lá vai o cego caminhando, encontra-se com Jesus e pergunta sobre a situação. Ele fala: não, fui expulso do templo, tal.
etc. Aí Jesus contou uma parábola para explicar esse acontecimento. Ele diz: olha, existe um aprisco, e nesse aprisco tem as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas. Então todos que estavam ali no templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, dentro do judaísmo, da religião dos judeus, Jesus fala: ali é um aprisco e as ovelhas lá são minhas, as minhas ovelhas. E elas entram para o aprisco pela porta, e pela mesma porta que elas entram, é a porta pela qual elas saem. É uma parábola. Aí Jesus fala: e eu sou a porta. As ovelhas são dele e ele é a porta. Ou seja, todas as ovelhas que entraram no aprisco da religião judaica, entraram por causa de quem e por quem? Entraram por causa do Messias, por causa do Cristo, por causa de Jesus. Ninguém entrava no sentido de fazer parte daquele grupo, daquela comunidade, né, daquele rebanho, senão pela esperança do Cristo que viria. Então eles entraram para aquele aprisco, a religião judaica é chamada de aprisco, entraram pela porta, por causa do Cristo. Jesus disse: e elas entram e elas saem pela porta. Porque me parece que a porta da religião é só para entrar, né? Não, é para entrar e para sair. Por que entrar e sair? Porque o aprisco só é saudável para a ovelha durante o inverno. Porque quando chega a primavera, chega o verão, elas têm que sair para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. O que significa que Deus até admite a religião enquanto aprisco apenas por uma necessidade. Mas logo diz: eu vou, o bom pastor entra e tira de lá do aprisco as suas ovelhas. Então Cristo veio para tirar do aprisco da religião judaica as ovelhas que são dele. Só que o que acontece? Ele diz: só que nesse aprisco tem ladrões. Tem ladrões, que é o salteador. Por que usa a palavra salteador? Porque eles entraram no aprisco, mas não entraram pela porta. Porque se entrassem pela porta, entraria convertido ao Cristo. Logo, eles não querem saber da porta que é Cristo. Eles até entram, mas eles têm que saltar pelos muros. Logo, eles não entraram por causa da fé no Cristo. E agora se apropriam das ovelhas que pertencem a Cristo para matar, roubar e destruir as ovelhas de Jesus. Então Jesus disse que ele veio tirar desse aprisco as suas ovelhas e levá-las à liberdade dos pastos verdejantes e águas tranquilas. Compreendido isso, que a religião judaica era um aprisco, e toda a religião, enquanto aprisco, é um lugar de confinamento temporário, porque de certo modo a ovelha está protegida lá dentro, sim ou não? Está protegida. Tem água? Tem. Abundante ou escassa? Dentro de um curral. Tem água abundante? Mas tem água. Água no coxo. Tem comida? Tem feno, tem lá um capim, uma coisinha. Abundante? Não. Então vocês vão ficar aqui comendo essa migalhinha velha, tomando essa aguinha velha aqui. É um lugar meio úmido, meio apertado. Os falsos pastores, que são os ladrões, é aquele que entra no aprisco, não pela porta, mas ele salta e que ele maltrata as ovelhas, que se dizem líderes, se dizem pastores, mas na verdade são mercenários, estão lá por causa do salário mensal. Mercenário é aquele que serve pelo dinheiro do mês, que não é pastor, fica ali oprimindo, mas que vem Cristo para libertar as ovelhas. Então a religião, ela até que é admitida, mas por um período de tempo, por uma necessidade, como um pedagogo. Mas Cristo vem retirar. Quando você pensa: entendi tudo, então tá certo, né? Aí nós temos um problema. Será que nós estamos pregando isso
para que a ovelha saia do aprisco do judaísmo e entre noutro aprisco criado pelo homem? Porque é possível alguém criar outro aprisco. Então sai do aprisco, entra no aprisco. Não resolveu nada. O cristianismo também é um aprisco, enquanto religião também é um aprisco. Com todas as dificuldades que se pode apontar em relação ao cristianismo, ninguém pode negar que o cristianismo, ele, de alguma maneira, protege. Só que não tem a água abundante e não tem os pastos verdejantes. Não tem. Então não é para a ovelha sair de um aprisco e entrar em outro. É para ir para a liberdade dos pastos. Aí Jesus fala: e eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco do judaísmo. Ou seja, ele está dizendo, existem outros apriscos, além do judaísmo, e nesses outros apriscos há também ovelhas de Jesus lá dentro. E ele diz: e a mim convém conduzir todas as ovelhas de todos os apriscos para as pastagens verdejantes. E quando isso acontecer, haverá um só rebanho e um só pastor. Não haverá mais essa infinidade de apriscos. Aprisco A, aprisco B, aprisco C, D. Não. A obra de Cristo é exatamente trazer todos para si. Bem, por que nós estamos falando disso? Porque nós começamos a dizer que o cristianismo fez de Cristo um objeto particular de adoração. E até estranho, até paradoxal, porque o cristianismo faz de Cristo um objeto particular de adoração, mas eles próprios não querem o Espírito de Jesus. Ou querem? Eu posso falar uma coisa básica do Evangelho? Uma coisa básica. Porque alguém pode ficar assim: puxa, Alexandre, você não pode dizer assim, você está errado, eu não quero o Espírito de Jesus. Quem é que não quer? O cristianismo. Como assim? Você está maluco? Está louco? Não, eu vou então falar uma coisa básica do Evangelho que vai provar isso para vocês. Eu vou dar um exemplo prático, está na vista de todo mundo, só que cada um vai perceber que você em algum momento fez o mesmo, e faz o mesmo, e fará o mesmo, se continuar com o mesmo coração do cristianismo. Olha, uma coisa básica. Vocês sabem que o Cristo é o Salvador, né? É básico, né? Olha como é básico. O Cristo é o Salvador. Ele nos salva. Se alguém tem que salvar o homem, é o Cristo. Agora, salvar de quê? Salvar de quê? Vou colocar 3 coisas das quais ele nos salva. Vou ser breve, sucinto, não vou aprofundar por causa do tempo. Mas a morte do Senhor, que é uma morte redentora, o ato da obra de redenção na pessoa do Cristo, resolve 3 problemas do homem, que é o que o salva verdadeiramente. Primeiro, nos salva da culpa do pecado. Da culpa. Porque como nós sabemos, ou quando iluminados nós descobrimos que nós procedemos milhares de vezes contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua criação, logo você nasce em você um sentimento de culpa. Quando a Bíblia fala que Deus nos perdoa, não é que Ele nos perdoa, porque Deus não tem do que perdoar. Deus é maior do que tudo. Antes de Ele criar todas as coisas, e criar o homem, criar você, Ele já te conhecia. Você já foi criado perdoado nesse sentido. Não pode haver perdão se não houver ofensa. E se você pensa que Deus te perdoou, logo Ele é um Deus ofendido. E Deus não pode ser um Deus ofendido, não pode se ofender, porque o amor não se ofende. E por que a Bíblia diz que Ele nos perdoa? Porque o perdão não é para Ele, é para nós, é para tratar com a culpa. Então quando você carrega uma culpa com você, e a pessoa fala assim: olha, eu te perdoo, você quer só ouvir isso. Fala, você me perdoa, você fala, mas não tem do que perdoar, de quê? Isso, não tem do que perdoar. Mas diga que você me perdoa, você quer ouvir. O perdão de Deus trata com o problema da culpa.
Perfeito? Isso é básico do Evangelho. Logo, a obra de redenção de Cristo nos salva da culpa. Por isso que a Bíblia vai dizer que o batismo ritual, ele não resolve o problema do pecado no indivíduo, mas ele trata com o problema da consciência. Ou seja, uma consciência fica tranquila, eu me batizei. É para te dar uma sensação dessa aceitação dentro do reino de Deus, na comunidade. É para você, não é para Deus. Então, nos salva da culpa, do pecado. Se você é cristão e você convive com a culpa, você não entendeu a salvação de Deus. Ou você não confia nele. Ele diz que você não deve carregar culpa, porque ele nos ama. E no amor não existe medo. Isso é básico do Evangelho, é o básico do básico. A morte de Jesus nos salva. Ela trata com o problema, certo? Do poder do pecado. Do poder do pecado. Porque existe um poder, enquanto uma consciência muito forte, que nos induz ao pecado. E, portanto, se você experimentar a morte de Jesus, o objetivo é que esse poder do pecado seja enfraquecido, você seja liberto do poder do pecado. Perfeito? E terceiro e por último, a morte do Senhor trata com as consequências do pecado. Vamos falar só da principal, que é a morte eterna. Entenderam? Agora veja, onde é que eu quero chegar? Estamos falando que o cristianismo não admite o Espírito de Jesus. Eu falei que ia dar um exemplo, para poder provar o que eu estou dizendo. Aí eu apresentei 3 coisas básicas do Evangelho, e eu tenho aqui, por exemplo, o Rogério. Rogério estava perdido, sem Deus, como todos os homens estavam perdidos sem Deus, e muitos deles ainda estão. O Evangelho chegou até ele, ele ouviu o Evangelho, e foi dito para ele: olha, o Evangelho de Cristo te liberta da culpa, do poder do pecado e das consequências do pecado. E aí ele crê nisso. Isso entra tão profundamente nele. E a Escritura vai dizer agora que Deus pega todos os pecados dele e joga no mar do esquecimento. Diz a Escritura que Deus não leva em conta o passado dele. Tem Evangelho, não é? E o cristianismo prega isso, hein? Vou chegar lá, ele prega. E que agora todos os pecados estão perdoados. E deles não me lembrarei, diz Deus. Isso é Deus. E se Deus é por ele, quem será contra ele? Não é o Evangelho? Todo mundo crê nisso. Todo crente acredita nisso. Isso é o Espírito de Jesus. Só tem um problema. Daqui a pouco alguém vai se levantar e vai dizer assim: você não me engana não, Rogério. Você se esqueceu o que você fez no ano 2012? Você joga na cara da pessoa o quê? Você está trazendo a culpa? Ele fez no passado. Ou não fez? Só que ele não foi perdoado, não? O Evangelho não tratou com a culpa? Não tratou com a consequência? E por que você está trazendo a história dele, se Deus não se lembra mais? É porque você não aceita o Espírito de Cristo, de admiti-lo como nova criatura. Aí você vai encontrar hoje um pastor, hoje vamos dizer, em termos de influência, o maior pastor do Brasil. Isso não é política não, tá? Não estou vendo política não. Estou dando um exemplo prático. O maior pastor do Brasil, em termos de influência sobre os cristãos. Ele posta um vídeo todo dia na internet para trazer a culpa e o pecado de uma pessoa que cometeu há 20 anos atrás. E ele faz isso em nome de quem? De Deus. No final fala: que Deus tenha misericórdia do Brasil. Aí eu pergunto para vocês: isso é o Espírito de Jesus?
Não, isso é o Espírito de Jesus. Quando você traz uma falha de alguém, do passado da pessoa, que seja do presente, mas se ele se arrependeu, você não tem mais o direito, nunca mais, de falar daquela falha. Por isso que eu falo, os cristãos não querem o Espírito de Jesus. Porque o Espírito de Jesus está perdoado. A tua fé te salvou. Você está livre. Perdão é liberdade. Como é que você diz que a pessoa está perdoada e você amarra ela no passado dela? Por que isso? Aí você vai... mas e quem faz isso é só um pastor, é só ele. Os outros não fazem isso. Mas eu falei do exemplo dele, mas eu quero me referir que o que esse pastor faz, eu faço. Quando na minha casa eu me vingo de algo que já foi feito, já foi tratado, já foi resolvido. Quando eu trago de volta, jogo na cara. Quando eu falo mal daquela pessoa. Está entendendo? Então, o Espírito de Jesus, ele não admite acusação nenhuma. Nenhuma. O Espírito de Jesus, ele só admite o perdão, a graça, a misericórdia, a liberdade, a libertação, o ser livre, somente. Poderia passar a noite todinha aqui dando exemplos de como o cristianismo não aceita o Espírito de Jesus. Então nós estamos lendo aqui no nosso livro um texto, agora na voz de João, quando diz: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então confessar a Jesus, preste atenção, não é tê-lo por um objeto de uma confissão formal e verbal. Eu falo assim: você confessa Jesus? Confesso. Não é isso que é confessar. Confessar Jesus é o fruto de uma iluminação, de um esclarecimento espiritual que acontece na sua consciência e no seu coração em relação a Jesus, de modo que você consegue entender pela vida, pelas obras e pelas palavras de Cristo que Ele é a verdade e não há verdade fora daquilo que Ele é. Logo, confessar Jesus, o primeiro passo é admitir que qualquer coisa que não esteja em harmonia com o que Jesus é, não é Ele. Eu confesso que é a verdade. E agora essa confissão, ela se aprofunda num segundo momento pelo meu desejo de me identificar com Ele. Confessa Jesus quem assume Jesus na sua vida. Mas não é assumi-lo enquanto um objeto de uma religião. Não. Porque ali alguém admite Maria, ali admite, não sei, Buda, ali admite o fulano, aqui admite Jesus. Não, para de bobagem. Não dá. Não é admitir a história, é o espírito. Daí você de repente encontra com uma pessoa que não faz parte do teu aprisco, cujo objeto de culto é Jesus. Na sua religião, Jesus é um objeto de culto. Só que essa pessoa com quem você se encontra não faz parte do seu aprisco. Aí você fala: não confessa Jesus. Calma, como assim não confessa Jesus? Não é porque na religião dele não tem Jesus. Como não tem Jesus? Espera aí. O que é ter Jesus? É ter o dogma? Na verdade, isso é até pecado, porque você vai usar o nome de Deus em vão. Porque quando você fala do nome dele, mas não admite o Espírito de Jesus, você está fazendo o quê? Pecando contra o nome, usando em vão, usando para poder arrecadar dinheiro, usando para fazer política da igreja, usa-se o nome para expulsar as pessoas. Tudo que é do diabo você faz, e você então justifica suas más atitudes usando o nome de Jesus. Isso é pecado.
Mas às vezes o outro não traz o nome nos lábios, mas traz o procedimento, traz a obra, traz o espírito. Você fala assim, ele não tem Jesus, mas ele ama. Ele não tem Jesus, nesse sentido que estamos colocando, só que ele perdoa, ele acolhe. Quem está entendendo? Aí alguém vai falar assim, então basta amar mesmo sem ter Jesus? Isso é uma ignorância. É impossível amar fora de Jesus, porque ele é amor, o amor é ele. É porque essa pessoa que assim pergunta, assim fala, entende Jesus igual um totem, um objeto de adoração, que se coloca sobre um altar de pedra. Olha a loucura. Jesus não é propriedade de ninguém. Se você quiser entender sobre o Cristo de Deus, leia Hebreus capítulo 7. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias, nem fim de existência. Ele não está preso a nada absolutamente, nem ao tempo, nem ao espaço. Lembre-se, o cristianismo só tem 2000 anos. Jesus, o Cristo está para além de 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Quando chegar num ponto zero, ele está para além. Que dirá uma etnia, uma nacionalidade, há uma religião, há um credo, há um dogma, há um livro que seja a Bíblia. Gente, então João está dizendo assim, olha, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Logo, quando você vir por aí um espírito, quando fala espírito, pessoal, não é um espírito vagando, uma penada, um penadinho, não. O espírito é a disposição. Por exemplo, quando eu falo algo em que eu acredito, eu falo com uma disposição, né? Sai de mim aquela disposição. Então tem alguém pregando, você tem que ouvir e pensar. Essa disposição, esse espírito, está em harmonia com o espírito de Jesus? Não está. Não procede de Deus. Mas o nome é Assembleia de Deus. Dá nada. Não, mas é DEVAP, é de volta a palavra. Não dá nada. Eu falei Assembleia de Deus, mas você pode colocar qualquer nome que você quiser. Não importa o nome. De volta a palavra, batista, presbiteriana, IUR, não interessa. Deus não quer saber desses nomes. Não quer saber se aqui dentro tem aqui atrás escrito Jesus Cristo é o Senhor. Você pode escrever nas paredes todas, em todo lugar. Não dá nada. Ele quer saber se o Espírito que te domina, que te governa, né, que te impulsiona, se ele é o Espírito de Jesus, se procede de Deus. O que vale é o que nós somos e o que nós fazemos. Efetivamente, placa de igreja, Bíblia debaixo do braço, paletó, gravata, jejum, campanha, tudo isso é bobagem sem o Espírito de Jesus. Isso é bobagem. Não é que não tenha valor. Tudo que estiver de acordo com o Espírito de Jesus tem o seu valor. Um culto que você faz, tem o Espírito de Jesus? Tem o seu valor. Pronto, valor espiritual. É um culto, mas esse culto só glorifica o homem. O homem é que é glorificado, o homem está no centro, então não faz bem. É um culto perverso. Mas fala de Jesus, não interessa, não tem o Espírito de Jesus, não procede do Pai. Simples assim. Vamos lá, né? Seguindo. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo. Então todo espírito que não confessa Jesus é o espírito de quem? Mas ele não veio, ele não nasceu, não é dito que ele ainda vai vir? Mas João está dizendo, ô fulano, esse espírito aí não é de Deus não, viu? Então é de quem? É do anticristo.
É uma consciência anticrística dentro de você. Anticristo é uma consciência, é estado de consciência. Aí o que vai vir lá na frente? É um homem principal que representa esse estado de consciência anticrística. Logo, não me interessa esse que virá, me interessa o que é efetivamente que faz dele ou de qualquer homem anticristo. Eu dizia que o anticristo é um polvo, com L, polvo, que tem uma cabeça, mas que tem os seus tentáculos. Logo, o polvo é um só. Então é uma consciência coletiva caída e que está em todos os seus prolongamentos, né? Em todas as pessoas e consciências. Então, onde houver alguém cujo espírito não corresponde ao espírito de Jesus, não procede de Deus. Procede de quem? Do anticristo. Então é só acabar de ler aqui, ó. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Atenção, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Eu não sei qual que é a dificuldade nossa de entender uma coisa tão básica. João falou isso há 1900 anos atrás. O anticristo já está no mundo. Ah, mas ele vem. Sim, é porque ele vai ter o momento da sua manifestação. O espírito do anticristo está se amadurecendo, sendo forjado pelo selamento, pelo seu nome na testa, que é na consciência, a cada ato consciente, a cada ato deliberado. Quando você é negligente deliberadamente, quando você procede contra Cristo, né, deliberadamente, você vai cada vez mais tendo a consciência anticrística sendo gerada. Vai chegar um momento que ela vai se manifestar ao mundo. Então o anticristo vem, é algo futuro, é a sua manifestação, mas presentemente, não é? Presentemente, já está no mundo. 1 João 4,3. Quem está entendendo? Desde os tempos mais remotos, continuando a leitura da página agora 115, desde os tempos mais remotos, o homem da iniquidade está sendo gerado nas consciências humanas, enquanto o espírito que nega o Pai e o Filho e se opõe à verdade. 1 João capítulo 2, versículo 22. Desde os tempos mais remotos, o homem da iniquidade está sendo gerado nas consciências humanas, enquanto o espírito que nega o Pai e o Filho. Irmãos, isso é sério demais. Isso é muito sério. A mensagem do domingo passado, quem não ouviu, ouça. Quem ouviu, ouça mais 300 vezes. Porque o que é negar o Pai? Olha como o império das trevas é terrível. Porque, eventualmente, por causa do engano e pelo engano, o império das trevas pode te levar a passar a vida todinha pregando sobre o Pai. Mas se esse Pai que você prega não for o Pai, no sentido daquilo que Ele é, na sua natureza, que é expresso na pessoa do Filho, você é contra o Pai. Você assume, ou admite, ou você imprime no Pai características que são contrárias a Ele. Isso é muito sério. Desde os tempos mais remotos, o homem da iniquidade está sendo gerado nas consciências humanas, enquanto o espírito que nega o Pai e o Filho e que se opõe à verdade. Esse negar o verdadeiro Deus, todavia, não consiste necessariamente numa mera negação verbal. Não raras vezes, honrando-se a Deus com os lábios, o coração está longe dele.
Tal espírito que tem agido silenciosamente nos corações, desde a entrada do pecado no mundo, há de se manifestar por ocasião da plena apostasia, dando-se a conhecer verdadeiramente como o arqui-inimigo do Evangelho. Vocês lembram lá? Olha o que está sendo dito, hein? Tal espírito, o espírito do anticristo, que tem agido silenciosamente nos corações desde a entrada do pecado no mundo. O anticristo não é algo do futuro, é algo que está trabalhando desde o início. Lembra de Lameque? Lameque chegou em casa e disse às suas duas mulheres, Ada e Zilá: matei um homem porque me feriu, e matei um rapaz porque ele pisou no meu pé. Que espírito é esse? Já estava lá, trabalhando, agindo. Então, muitos que hoje se encontram nas fileiras dos chamados cristãos, hão de se escandalizar com a verdade, porque nunca amaram o Evangelho, e se manifestarão como filhos da iniquidade, passando a trair e a odiar os verdadeiros filhos do reino. Olha o que está sendo dito. Muitos que hoje se encontram nas fileiras dos chamados cristãos, ou seja, muitos pseudos cristãos, supostos cristãos, sobretudo pastores, líderes, gente grande, hão de se escandalizar com a verdade. Quando chegar o momento da decisão mesmo, que o Evangelho se manifestar como tal, eles vão se escandalizar com a verdade. E o que farão? E se manifestarão como filhos da iniquidade, passando a trair e a odiar os verdadeiros filhos do reino, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 10. Página 116, vamos encerrar por aqui, quando diz: não é improvável, todavia, que esse homem da iniquidade coletivo seja representado por um homem individual. Então está claro o nosso posicionamento. Não é improvável, todavia, que esse homem da iniquidade coletivo, essa consciência, seja representada por um homem individual e escatológico, que é o que se prega, aguardando este homem chegar. Então, nós estamos dizendo que isso não é improvável. Estamos dizendo apenas que nós não temos interesse nisso. Se ele chegar, chegou, está tudo bem. Mas nossa preocupação é com o espírito do anticristo, que se opõe, não se oporá, ele já se opõe, ele já se levanta contra Deus, ele já está presentemente no mundo, ele já está agindo nas consciências humanas. Perfeito? Entretanto, se assim ocorrer, se esse homem aparecer, ele será apenas a manifestação histórica daquilo que sempre foi e que presentemente já está no mundo, agindo organicamente no coração de muitos. Assim como o Cristo de Deus possui a sua identidade pessoal e corporativa. Seria melhor se colocássemos assim: assim como o Cristo de Deus possui a sua identidade individual e coletiva, ou corpórea, que é o seu corpo, a igreja, assim também o anticristo. Ou seja, o Cristo de Deus não é ele, que é como é porque é, só que ele não fez nós corpo de Cristo, sim ou não? Então você tem o Cristo, cabeça, e o corpo, que é o seu corpo coletivo. O Cristo é coletivo, mas há uma individualidade, sim ou não? Então nós não vemos problema nenhum que isso semelhantemente aconteça com o império das trevas, que haja uma representação de um homem na história que concentre nele toda a potência da mentira, do engano, da oposição, mas que é apenas a cabeça de um corpo. E de todo modo, então, fica agora o ser coletivo do anticristo. Tá bom? Então não saiam por aí
discutindo com as pessoas. Ah, porque não vai vir. Não, não faça isso. Eu falo, não, tá certo, vai vir, tá tudo certo, tudo tranquilo, mas vamos entender o espírito do anticristo que já age no mundo. Tá bom? Vamos parar por aqui, né? Na semana que vem, Deus nos permitindo, nós continuamos na página 116, tá bom?